Senhor nos diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Do que se trata o Natal? Por que o celebramos e o que celebramos no Natal? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles trazem o relato do nascimento de Jesus. Cada um deles tem um ou outro destaque especial e algumas coisas que são comuns. Entre elas, sem dúvida alguma, a encarnação de Jesus, ela é central nesse ponto. A encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo foi o evento mais importante já ocorrido na história da humanidade. Não existe outro evento mais importante senão a encarnação de Jesus. Mas apesar de serem incontestáveis as provas a respeito do Jesus histórico, e mesmo alguns estudiosos, aqui, até mesmo aqui no Brasil, que outrora se diziam ateus, em alguns de suas entrevistas, algumas das suas entrevistas, estes homens admitem o fato deste homem chamado Jesus. Eles dizem: isso é incontestável. Mas o que se contesta a respeito de Cristo não é a sua humanidade, que este homem existiu. Mas o que se contesta é este homem ser o Filho de Deus. O que muitos contestam e o que o mundo mais rejeita. Porque o milagre da encarnação de Jesus, ele é tão importante para nós, como cristãos. É sobre isso que nós gostaríamos de meditar, conforme está aí, o tema desta noite, a encarnação de Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada vai mostrar aqui nesse texto que a encarnação foi uma obra do Espírito Santo. Encarnação é obra do Espírito Santo de Deus. Podemos ver isso nos versículos 18 e 20. A palavra de Deus diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo, no caso de Maria, e também quando fala, ainda José disse que o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Isso é revelação de Deus. Maria era virgem, apesar de ser noiva de José, jamais havia coabitado com ele. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum casais e namorados não se casaram ainda, mas terem uma vida sexual ativa. Isso é contrário àquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, é o contrário àquilo que a igreja nos ensina, porque a igreja se fundamenta em todas as suas posições naquilo que a Bíblia Sagrada ensina. E também, já naquela época, era contrário, apesar disso também acontecer naquela época, casos como nós temos hoje. Mas era totalmente contrário a tudo aquilo que a Bíblia ensinava
mas também um homem de Deus. Eles sabiam muito bem que, como pessoas de Deus, como um homem ou uma mulher de Deus, isso era inadmissível, não apenas por questões culturais. Infelizmente, as pessoas confundem a questão bíblica com questão cultural. A Bíblia e a cultura, muitas vezes, elas caminham juntas, mas há momentos em que a cultura ela se distancia completamente da revelação bíblica. E a questão da seriedade que eles tratavam a vida conjugal, tanto antes quanto depois, de fato, de colocarem, ou naquela época não existia essa aliança aqui, mas de estabelecerem a aliança diante de Deus, era levado de maneira muito séria. E Maria jamais havia se deitado com homem algum, o que tornava impossível a sua gravidez, mas ela foi grávida. E aquilo que era impossível, uma mulher ficar grávida sem relação com homem algum, não havia também todo o avanço da ciência que nós temos hoje, mas Deus tornou possível o impossível. Isso já havia sido predito pelo profeta Isaías mais de 700 anos antes do fato. Como nós podemos ver, acho que está aí, meu querido, vê lá, está aí para a gente. Olha lá, Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O que é interessante nessa expressão, a virgem, essa palavra virgem, destaca-se exatamente de uma mulher que não tem relação com homem algum. Porque poderia dizer, a mulher era virgem, mas ela casou-se e deixou de ser virgem a partir do momento que se casou, e o seu marido a engravidou. Mas não era o caso. A virgem era a virgem desposada, alguém que jamais havia se deitado com qualquer homem, jamais havia tido relação com homem algum. Então Isaías é bastante enfático ao falar da sobrenaturalidade da concepção de Jesus Cristo. E esse texto então é trazido para os versículos 22 e 23 do nosso texto, do texto de Mateus. A própria Maria fica surpresa diante da revelação do anjo. Ela vai dizer o seguinte: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Como será isso? Eu não tenho relação com homem algum. Como é que eu vou ficar grávida? Isso deixou Maria extremamente confusa. Mas aí lá em Lucas, no capítulo 1, verso 35, está dito exatamente isso que nós estamos vendo aí. Como será isso? Essa pergunta que ela faz ao anjo. Ela não conseguia compreender, nem o homem seria capaz de compreender. Somente é possível, e somente foi possível porque Deus interviu na história. Algo extraordinário aconteceu. Mas nós observamos ainda a questão de José como noivo de Maria. Diz o texto da Bíblia Sagrada que José queria deixá-la secretamente e desfazer o noivado. Tudo secretamente. Ele amava Maria. Ele não entendia, também sabia que ela era uma moça séria. Como isso pode acontecer? Ele não conseguia, parece que as coisas não se encaixavam. O quebra-cabeça ali ficou desconexo na sua mente. Nada batia uma coisa com a outra, não é possível. E naquele seu tormento, o mesmo anjo que falou com Maria também veio para falar com José. E a aceitação de José só foi possível após a explicação do anjo dos versículos 24 e 25. Só foi possível por causa disso. Então a encarnação de Jesus foi obra do Espírito Santo. Jesus não nasceu por uma obra humana. Jesus não se encarnou por obra humana. Jesus veio a esse mundo por uma realização de um plano eterno de Deus. Foi um milagre único, um milagre jamais repetido em toda a história. E aí Lucas vai dizer no capítulo 1, verso
temos registrado aí. Não está nesse versículo, me perdoe. Esse eu pensei que estaria aí. Mas vamos lá comigo então. Já que eu não registrei, então vamos lá para Lucas 1:37. É a resposta do anjo a Maria. Ele diz: pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Maria pergunta: como que vai ser isso? Eu não estou entendendo. Como que isso é possível? E o anjo responde: não há nada impossível para Deus. Então aquilo que era impossível, Deus tornou possível. O pastor presbiteriano chamado Heber Campos, ele diz assim que a encarnação é a ação do Espírito de Deus sobre Maria, envolvendo-a com seu poder, a fim de gerar nela redentor. Mas qual foi o propósito? Essa é a questão. Qual foi o propósito dessa ação sobrenatural do Espírito Santo na vida da Virgem Maria, para que ela concebesse a Jesus? Qual foi o propósito disso? Nascem crianças todos os dias no mundo inteiro. Todos os dias. Centenas e milhares de crianças nascem no mundo todo. Por que esse era especial? Por que ele era especial? Qual era o propósito desse nascimento? Era unir numa mesma pessoa duas naturezas. A natureza divina, obra do Espírito Santo de Deus, e a natureza humana, gerada através da Virgem Maria, em Cristo. Homem e Deus se unem. É aquilo que nós costumamos dizer, que Jesus é 100% divino e 100% humano. E isso era necessário, porque só assim seria possível Jesus Cristo tornar-se o Salvador dos eleitos de Deus. O reverendo Hermes Senai, que foi meu professor de seminário, nos seus livros, livro Eu Creio, ele diz o seguinte: era necessário que Jesus fosse homem para que pudesse levar sobre si a culpa do pecado, cumprindo o aspecto condenatório da lei, e ao mesmo tempo que fosse Deus para cumprir a lei, suportando a justa ira de Deus, conferindo um valor eterno ao seu sacrifício. Homem e Deus, o nosso real representante. Por isso, a encarnação de Jesus, em segundo lugar, a encarnação de Jesus, ela tinha um objetivo específico: a salvação do seu povo. Jesus, ele veio com um objetivo específico, meus amados irmãos: salvar um povo, como está no versículo 21, até o seu nome revela essa verdade. O nome de Jesus é Yahvé, é salvação. Yahvé é salvação, isso indica a missão de Jesus. Por que é que Jesus veio a esse mundo? Qual o objetivo de Cristo ter vindo? Qual o objetivo da sua encarnação? Qual o objetivo da sua vida perfeita, sem pecado? Qual o objetivo da sua morte lá na cruz do Calvário? Qual o objetivo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Tudo na vida de Jesus, do seu nascimento até a sua ressurreição e ascensão, tudo na vida de Jesus tinha um objetivo específico: salvar o seu povo dos seus pecados, conforme está no verso 21. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, meus amados irmãos, para tornar possível a verdadeira satisfação pelo pecado do homem. Os irmãos que já leram o Antigo Testamento, ou sabem de alguma coisa do Antigo Testamento, sabem que antes da vinda de Cristo, sacrifícios eram realizados constantemente no templo, no antigo tabernáculo e depois do templo. Animais eram sacrificados, o sangue desses animais era derramados em favor dos pecados do homem. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, conforme o registro bíblico, e ali
ele entrava com oferta de animais que eram sacrificados, todo aquele sangue era derramado sobre a base da propiciação pelos pecados do homem, para que a ira de Deus fosse aplacada e também houvesse satisfação pelo pecado do homem, a fim de que Deus não julgasse o seu povo. Mas tudo isso era feito continuamente, deveria ser feito continuamente, porque o sacrifício de um animal jamais ele pode de alguma maneira satisfazer plenamente a justiça de Deus, porque o animal ele morria por mim, o seu sangue era derramado por mim e por você, para que Deus pudesse nos perdoar, porque conforme está escrito, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Desde Abel, quando ele oferece o sacrifício ao Senhor, é um sacrifício de sangue que é aceito por Deus. Quando Abel ali oferece então ovelha do seu próprio rebanho, até que o Senhor Jesus Cristo vem. Quando Cristo vem, ele não é somente o sumo sacerdote, mas ele também é o próprio sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele entra de uma vez por todas o Santo dos Santos, com seu próprio sangue. Jesus então ele obtém a redenção eterna, o perdão dos nossos pecados, quando ele derrama seu sangue em favor do seu povo. Olha o que diz em Hebreus no capítulo 9, versículos 13 e 14. Olha, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma ovelha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros o santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Foi o que Cristo fez por nós, derramando o seu sangue naquela cruz. A vontade do Pai foi plenamente satisfeita por intermédio de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo. Os pecados daqueles que creem em Cristo são plenamente apagados. A ira de Deus contra o pecado do homem é plenamente satisfeita através do sacrifício de Jesus Cristo. E é por causa disso que Jesus ele pode salvar plenamente aqueles que nele creem, conforme diz em Hebreus no capítulo 10, versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas, em Hebreus 7,25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Cristo, ele veio para salvar o seu povo, os seus pecados. Esse foi o objetivo específico da vida e da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É obra do Espírito Santo, com um objetivo específico, a salvação do seu povo. Terceiro e último lugar, pode colocar aí, meu querido, a encarnação de Jesus tem um propósito supremo. Qual é o propósito supremo? Tornar Deus conhecido daqueles por quem ele deu a sua vida. Ele veio por obra do Espírito Santo, ele morreu por um povo específico, mas esse povo precisa saber dessa verdade. Esse povo precisa conhecer o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque desde a queda, por causa do pecado, o homem foi afastado de Deus, completamente afastado. Mesmo aqueles por quem Cristo deu a sua vida, viviam alheios a Deus, ignorantes
a pessoa de Deus, totalmente alheios. Eu e você tivemos um tempo na nossa vida que nós não entendíamos, que nós estávamos alheios. Por muito tempo, eu mesmo já contei meu testemunho aqui para os irmãos, que eu não queria saber, ia na igreja quando pequeno, porque minha mãe me levava, mas não porque eu queria ir. Durante muito tempo, depois afastado da igreja, quantas e quantas vezes minha mãe me convidou para voltar e eu não queria saber. Eu achava tudo aquilo bonito, mas não era para mim. Não entendia, não compreendia. Eu estava cego espiritualmente, estava morto espiritualmente, alheio à verdade de Deus. Não conseguia entender o que Cristo havia feito por mim. Meus amados irmãos, esse é o dilema sobre o qual vive a humanidade. É por isso que existe tanta idolatria. Tanta idolatria. É por isso que há um crescimento enorme do ateísmo. É por isso que existem as confusões religiosas. E tem gente que confunde Jesus com Buda, acha que tudo é a mesma coisa. Jesus, Buda, Gandhi, Kardec, Confúcio, seja qual for o criador de uma grande religião, são todos iguais. Todos os caminhos levam a Deus. Parece bonito, né? Mas não é. O mundo está cego espiritualmente porque falta conhecimento de Deus. O homem não pode conhecer a Deus a menos que Deus decida se revelar a ele. E foi o que Deus fez através de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para tornar Deus conhecido. João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo, que está junto com o Pai, o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, mas Cristo, o Filho de Deus, ele veio esse mundo, ele se encarnou com o propósito de fazer Deus conhecido. Fazer Deus conhecido. Mas existe uma pergunta: por que então todas as pessoas não têm esse conhecimento? Apesar de muitos saberem, nós temos um país cristão. Todo mundo está aí parado, sem trabalhar esses dias, por quê? Porque chama essa data de Natal. E por que chama essa data de Natal? Porque há mais de 2000 anos, um certo indivíduo chamado Jesus veio a esse mundo e dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Todo mundo ocidental já ouviu falar disso. Todo mundo ocidental. O Brasil é um país cristão. Saiu uma pesquisa hoje na UOL, no site da UOL, falando a respeito do crescimento dos evangélicos no Brasil, dizendo que os católicos perderam, nesses últimos anos, mais de 9 milhões de membros no Brasil para as igrejas evangélicas. 9 milhões de membros saíram da igreja católica e foram para a igreja evangélica. Isso diz alguma coisa? Pouco, muito pouco. Não pelos números em si. Mas a questão é, se nós sabemos que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e nós somos um país majoritariamente cristão, não deveria ser diferente? Isso não deveria mudar as nossas vidas? Não deveria fazer com que nós fôssemos muito mais apaixonados por Jesus e vivêssemos intensamente a nossa vida para Ele e para a glória dEle? Mas o que acontece? Jesus vai revelar algo importantíssimo para nós. Mateus 11, 25 a 27. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Vamos lá, ver. Todas as coisas que foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Agora, olha o importante: e aqueles a quem o Filho quiser
é o Filho de Deus, o Deus que se encarnou. Se você não receber a Cristo, você não recebe o Pai. Isso é claro na Bíblia Sagrada. Se você rejeita o Filho, você rejeita o Pai. Essa é a realidade. Um dia, um dos discípulos de Jesus, eles estavam juntos no cenáculo, João capítulo 14, verso 9, Filipe faz uma pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus responde isso: quem me vê o Pai. Quem me vê o Pai, Filipe. Ele vai dizer: eu e o Pai somos um. E daí Jesus vai dizer também, João 5,23, olha o que ele diz: para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra, também não honra o Pai que o criou. O que é honrar, Senhor? O que significa honrar alguém? Dar lugar de honra, o primeiro lugar, o melhor lugar. A minha pergunta é: Cristo ocupa o lugar de honra no seu coração, no meu coração? Você crê em Jesus como você crê em Deus? Você louva a Cristo como você louva a Deus? O que é dar lugar de honra a Cristo? Se não fazer exatamente tudo aquilo que Cristo disse que nós devemos fazer. Isso dá honra, é cumprir a sua vontade. Queridos irmãos, é Cristo o mistério de Deus, ou o mistério que é Deus, revelado. O Deus misterioso, o Deus oculto, é revelado. Em Colossenses, no capítulo 2, verso 9, está escrito: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Jesus veio para revelar o Pai. Quem o recebe, recebe o Pai. Quem o rejeita, rejeita o Pai. Nós jamais saberíamos que Deus é amor se Cristo não tivesse se encarnado. Jamais saberíamos. É por isso, o pastor Abelardo disse aqui no domingo passado que tanta gente lê o Antigo Testamento e acha que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Não é. Mas Jesus revela algo que estava além da mente humana compreender o porquê dos atos de Deus, dos atos de justiça do Senhor no Antigo Testamento. É impossível você entender, a não ser que você entenda a partir da visão de Cristo, olhando para Cristo. Se Jesus não tivesse vindo, nós jamais seríamos salvos dos nossos pecados do inferno. Jamais. Daí o apóstolo Paulo vai dizer aí em 2 Tessalonicenses 3,2: a fé não é de todos. A fé não é de todos. Nem todos creem, porque a fé não é de todos. Mas ele vai dizer também em Tito, no capítulo 1, verso 1, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Jesus Cristo, ele veio por obra do Espírito Santo. Ele pagou o preço do pecado do seu povo. Somente a plena de Deus como Pai, de Deus como Senhor, como verdadeiro Deus na sua própria vida. Ninguém pode conhecer a Deus a menos que conheça o Filho, Jesus Cristo. Querido, Jesus veio ao mundo. A encarnação dele é um milagre. É um milagre. A sua missão foi salvar o seu povo. E o propósito maior foi tornar Deus conhecido. Como você vê Jesus? Quem é Jesus para você?
Esse Cristo que desceu da sua glória, que se humilhou, que se fez homem, que habitou entre nós, o Emmanuel, o Deus conosco, ele já é Deus com você. Você pode dizer nesta noite, ele é Deus comigo. É lindo a gente ver Deus conosco. Mas será que ele já é Deus comigo? Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Ele pode salvar plenamente. Porque o seu sacrifício em favor do pecador foi plenamente satisfeito. O Pai tomou o sacrifício do Filho e ele o aceitou como sacrifício de valor eterno. Será que nesta noite você quer dizer a Jesus, Senhor, eu preciso de Ti? Talvez você possa dizer como José ou como Maria: como isso? Eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu ouvi a mensagem dessa noite, mas ainda eu tenho tantas dúvidas no meu coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, o mesmo Deus que não deixou Maria e nem José sem respostas, que não os deixou confusos, mas trouxe paz ao coração deles, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Ele pode fazer o impossível na sua vida. Quando eu digo impossível, não pense em coisas materiais, por favor. Mas Ele pode trazer a revelação plena, perfeita, completa, exata dele para a sua vida. E a minha oração nesta noite é para que Deus, esse mesmo Deus que um dia se revelou ao meu coração, porque só foi possível eu compreender, porque eu estava cego, eu era incapaz, era totalmente ignorante a respeito das coisas de Deus, totalmente alheio. Só foi possível eu compreender algo, porque Ele, pelo seu Espírito Santo, me levou a compreender. Eu jamais teria condições de compreender isso. Isso mudou a minha vida. A minha oração nesta noite é para que esse Deus maravilhoso Ele se revele também ao seu coração, para que haja paz no seu coração, haja sentido na sua vida, para que você não tenha que andar anos e anos da sua vida atrás de ilusões, correndo atrás de coisas que o mundo oferece, para chegar lá na frente e dizer: meu Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse? Eu não sei para onde vou, não sei pelo que eu lutei tanto até aqui, eu gastei tanta força, tanta sabedoria, tanta inteligência. Nossa, abre os nossos olhos, abre, Senhor, a nossa mente, tem misericórdia de nós, ó Deus, para que possamos vislumbrar o Cristo maravilhoso e eterno.